Imagina, tipo, ser a pessoa na linha de sucessão do império mais poderoso da Terra. Uhum. O mundo inteiro aos seus pés. Exato. Comandar riquezas absurdas, ter exércitos inteiros à sua total disposição, desfrutar do auge absoluto da tecnologia e do conforto que a civilização daquela época podia oferecer. O pacote completo de poder, né? Sim. E aí, de repente, em um ato que para qualquer pessoa de fora pareceria assim pura loucura, você joga tudo isso fora, voluntariamente. Abrir mão de tudo isso não faz o menor sentido lógico. Nenhum sentido. Escolher o exílio, a pobreza, ser perseguido e tudo isso motivado exclusivamente por uma voz e uma promessa que, olha só, ninguém mais consegue ouvir ou ver. Para nossa mente de hoje, que é super lógica, científica, moderna, Dá um nó na cabeça. totalmente, porque a gente funciona como cientistas num laboratório, a gente quer provas o tempo todo. Uhum. A gente precisa ver, precisa tocar, medir as coisas. Se não dá para colocar um fenômeno numa planilha ou, sabe, comprovar como uma equação exata, a nossa tendência é simplesmente descartar. A gente joga fora o que não entende. Com certeza. A nossa sociedade moderna é quase que inteiramente construída em cima dessa base do materialismo empírico. É mais seguro, né? Sim, é muito reconfortante ter a realidade ali toda catalogada, bem iluminada na frente dos nossos olhos. Então, tudo que foge dessa métrica gera um desconforto enorme. E é exatamente esse desconforto que é o combustível do nosso mergulho profundo de hoje. Porque, bom, nós temos em mãos aqui um estudo teológico que é extenso e incrivelmente detalhado sobre a fé no contexto bíblico. Um material riquíssimo, por sinal. Demais! E ele vem acompanhado da análise integral daquele que é o monumental capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Certo, vamos desempacotar isso porque a nossa missão hoje é ir muito, mas muito além do senso comum. Essa é a ideia, sair da superfície. Isso, o nosso foco central aqui é destrinchar a anatomia do que é a fé. Mergulhar fundo nos versículos originais e fazer comparativos que são, fascinantes. E por que fazer isso, né? Pois é, o motivo é bem simples. Se a gente tirar essa força invisível da equação, todos esses textos sagrados viram só uma literatura curiosa sobre povos nômades do Oriente Médio. Vira só um livro de história antiga. Exato. E todo o universo espiritual que está descrito ali fica, completamente trancado. Sem a lente da fé, o texto bíblico perde a sua espinha dorsal. Quando a gente analisa esses documentos sistematicamente, fica muito claro que a fé não é um tema periférico. Não é um detalhe. Não é um acessório opcional ou um trunfo de otimismo. Ela é o motor principal que impulsiona a narrativa inteira, desde o Gênesis até o Apocalipse. Nossa, sim. E lendo as fontes, fica claro que não existe compreensão genuína da vida espiritual sem esse elemento. Nem comunicação com o divino. Mas para a gente entender como essa mecânica funciona na prática, a gente precisa, antes de mais nada, desconstruir o nosso próprio vocabulário, sabe? Ah, isso é fundamental. Porque o que o ocidental moderno entende por fé é, muitas vezes uma sombra muito pálida do que aqueles autores antigos realmente queriam comunicar. Essa precisão linguística muda o jogo inteiro. Eu fiquei impressionada lendo isso. Porque a gente não pode cometer o erro de ler um documento de milhares de anos e assumir que o nosso conceito de acreditar numa ideia tem o mesmo peso. Não tem nem comparação. Pois é. E quando a gente faz esse comparativo com os idiomas originais, a complexidade da coisa vem à tona. Bom, começando pelo hebraico. Lá no Antigo Testamento, a palavra que ancora todo esse conceito é emuná. Emuná. E o peso dessa palavra é gigantesco. Muito. E pelo que o estudo mostra, emuná passa super longe de um mero sentimento intelectual. Do tipo, eu concordo que Deus existe. Não é só concordar com um fato. A gente está falando de fidelidade, de firmeza, estabilidade estrutural. Quando a gente lê o profeta Abacuque, lá no capítulo 2, ele escreve que o justo viverá pela sua fé. Um versículo famosíssimo, aliás. Sim, e ele não está falando de um pensamento positivo. Ele está descrevendo um estado de confiança constante. Uma lealdade que, mantém a pessoa de pé mesmo quando o mundo inteiro em volta está desabando. Exatamente. E a raiz no hebraico não para por aí. O material também traz o termo batash,
que aparece muito na poesia dos Salmos, sabe? Tipo o Salmo 37. Ah, o Salmo 37 é lindo. Sim, e essa palavra, batash, ela traz uma nuance física. É a ideia de se apoiar totalmente em alguma coisa. De soltar o peso, né? Isso é confiar num nível de depender de forma absoluta. Sentir uma segurança tão imperturbável que você entrega o controle do seu destino nas mãos de outra pessoa. É literalmente uma transferência de peso existencial. Caramba, transferência de peso existencial. Eu amei isso. E essa transferência prepara o terreno perfeito para o que rola no Novo Testamento, que já foi escrito em grego. Aí o vocabulário muda, mas a intensidade continua. Sim. E no grego, a palavra que domina o palco é pistis. O apóstolo Paulo constrói grande parte da teologia dele em cima dela. Em Efésios 2, por exemplo, ele diz que a salvação vem por meio da pistis. E mais uma vez, não é uma crença passiva, né? De jeito nenhum. É uma convicção tão profunda, mas tão profunda, que ela reconfigura as ações de quem crê. E tem o verbo também, o pisteuo, que vai além de eu acho que algo existe. É, na verdade, se entregar ativamente a algo, como em João 3,16. O clássico. Exato. E o material ainda joga uma camada extra que eu achei incrível, que é o aramaico. Ah, o aramaico é espetacular. O idioma das ruas na época de Jesus. Isso. E eles usavam a palavra eimã, que significa permanecer firme. E o mais doido é que essa é a raiz direta da palavra amém. Que a gente repete até hoje. Sim, todo mundo fala amém, como assim seja, ou é verdade. Vem tudo dessa ideia de firmeza. Perfeito. Agora, para tentar ilustrar tudo isso, a gente costuma ouvir muito aquela velha analogia da cadeira. Ixi, essa é clássica em qualquer palestra. A pessoa diz assim, bom, todo mundo exerce uma fé natural todo dia. Quando você senta numa cadeira, você está operando na fé de que as pernas de madeira vão aguentar seu peso. Ou a da ponte, né? Ah, quando a gente atravessa a ponte, a gente confia no engenheiro. Isso. Só que, sendo bem honesto com a complexidade do material que a gente está lendo, essa comparação é bem fraca. Concordo plenamente. O que é fascinante aqui é que a fé natural opera inteiramente no reino das evidências acumuladas. Na cadeira, a pessoa está vendo o móvel. Ela já sentou em cadeiras antes. Ela pode bater na madeira para ver se está firme. Exatamente. É probabilidade matemática e experiência sensorial. Isso é super útil para a sobrevivência diária, claro, mas teologicamente falando, é impotente para alterar a condição espiritual de alguém. Ou seja, como é que a mente humana dá esse salto no escuro, né? Como essa fé de sentar na cadeira é diferente da verdadeira emuna bíblica. A diferença é que a fé salvadora, a emuna, ou a pistis real, exige que a pessoa ancore a sua eternidade num caráter que é invisível. Aquele texto de Romanos 10:9 mostra que envolve um arrependimento existencial, uma submissão total a uma autoridade superior. Não é uma dedução lógica. Não. Não é achar que a ponte não vai cair porque 1000 carros já passaram. É tipo pisar no vazio absoluto, confiando que o chão vai ser criado debaixo do seu pé a cada passo, só porque a promessa foi feita. Entrada desse mistério, que é a definição clássica lá de Hebreus 11. O primeiro versículo já entrega tudo, né? Entrega a premissa inteira. Diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A união dessas palavras no mesmo texto é colossal. É quase um paradoxo para a mente moderna. Total. Porque, você ligar a palavra certeza e convicção com algo que é completamente invisível, isso desafia toda a forma como a gente aprende a pensar hoje. Desafia a nossa epistemologia inteira. E essa inversão fica ainda mais doida no versículo 3 de Hebreus 11. O que fala da criação, certo? Isso. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha só a mecânica da coisa. Na cabeça científica, a regra é clara. Primeiro a gente entende os dados, compreende o mecanismo e aí a gente confia no resultado. Primeiro a prova, depois a confiança. Mas a revelação bíblica subverte a ordem. O autor propõe que a fé é a ferramenta principal do nosso entendimento espiritual. Então a confiança vem primeiro. Exato.
A pessoa primeiro confia, se entrega com aquela emuná que a gente falou, e só a partir dessa postura de lealdade é que a porta do entendimento se abre. A fé não é a consequência de entender as coisas, ela é o pré-requisito para que você consiga entender. Faz todo sentido. E lendo as fontes, a gente percebe que o inverso disso atua de um jeito muito violento na narrativa bíblica. A incredulidade, você diz? Mestra, que abre o entendimento e traz os milagres, a incredulidade não é só, eu não acredito muito nisso. Não é passiva. Não, de forma alguma. Ela funciona como uma força destrutiva e ativa, sabe? É tipo um cadeado intransponível. Mais do que um cadeado. Os textos mostram que a incredulidade literalmente paralisa a ação divina no plano humano. O estudo cita Hebreus 3, relembrando a tragédia do povo de Israel no deserto. Aquela geração inteira que rodou em círculos. Sim, imagina só, uma geração que viu o mar se abrir ao meio, que viu maravilhas físicas todos os dias, mas morreu na areia sem alcançar a terra prometida. E o texto é categórico do porquê. Por causa da incredulidade, né? Exato. O contato visual com o milagre da água ou do maná não produziu a emuná interna. Eles viam, mas não confiavam. E isso chega num clímax bizarro lá em Marcos 6, no ministério do próprio Jesus. Quando ele volta para a cidade dele. Nazaré, isso. O relato diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade daquelas pessoas. Não é que ele perdeu o poder. Não, o poder estava lá, mas houve um fechamento total da receptividade humana. Onde não existe aquela confiança relacional, o divino aparentemente recua. A revelação espiritual tá trancada atrás dessa porta. E, a teoria é linda e poética aqui no conforto do estúdio, né? Muito poética. Mas na prática, na poeira da história real, viver essa certeza invisível beira a loucura total perante a sociedade. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos entrar na galeria da fé. Vamos, porque Hebreus 11 é esse museu de pessoas que viveram essa teoria de forma extrema. E se a gente for analisar caso a caso, nenhum deles tomou decisões pragmáticas. Nenhuma decisão que faria sentido no mundo corporativo hoje. Nenhuma. Pensa no absurdo que foi a situação de Noé lá no versículo 7. A psicologia por trás de Noé é um estudo de caso sensacional sobre resistência à pressão social. E eu diria que é resistência a um bullying de nível global, né? Com certeza. O texto fala que ele foi avisado por Deus sobre coisas que ainda não se viam. Ele passou décadas construindo um barco gigantesco, no meio da terra seca, se preparando para um evento meteorológico, a chuva, que ninguém ali sequer sabia o que era. Nunca tinha chovido daquele jeito. Exato. A imuna dele teve que ser forte o suficiente para aguentar não só o trabalho braçal, que era excruciante, mas o escárnio contínuo de toda uma civilização rindo da cara dele todo santo dia. Caramba. E esse abandono da lógica do que os olhos podem ver se repete de forma impressionante com Abraão e Sara, a partir do versículo 8. O patriarca, sim. Abraão recebe um chamado e o texto diz uma coisa muito crua. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele não tinha um panfleto da viagem. Sem GPS nenhum. Nenhum. Ele abandonou o Ur dos Caldeus, que era super urbana, civilizada, e trocou uma cidade murada para ir morar em tendas no deserto a vida toda. Sem mapa, sem escritura do terreno. E Sara, engravidando muito além da idade biológica. Totalmente fora do natural. E o estudo foca no ápice da aprovação do Abraão, que está lá no versículo 17. A disposição de oferecer o filho, o Isaque, em sacrifício. Esse texto dá arrepios. Dá muito, porque o autor de Hebreus aponta que o Abraão racionalizou que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaque dos mortos, isso numa época em que o conceito de ressurreição nem era bem estabelecido. Ele inovou na fé, o que nos leva de volta àquele seu comentário lá da introdução sobre o Moisés, entre os versículos 23 e 27. A grande renúncia. Essa é, talvez, a renúncia material mais bem documentada de toda essa galeria. Moisés foi criado no epicentro do mundo. O Império Egípcio era o pináculo da arquitetura do exército, da riqueza. Ele tinha tudo na mão. Tudo. E já adulto, ele recusa o título. Ele recusa ser filho da filha do faraó e escolhe, voluntariamente, apanhar junto com um povo de escravos. É loucura pensar nisso hoje.
E o versículo 27 dá o diagnóstico psicológico dele. Ele fez isso porque ficou firme como vendo o invisível. Essa é a grande constante. Eu olho para isso e vejo um padrão claro. A evidência do Noé era um céu azul sem nuvens. A do Abraão era a velhice. A do Moisés era o ouro egípcio contra um chicote. O visível contra o invisível. Isso. Nenhum deles baseou escolhas monumentais no que dava para ver. Só que, ouvindo essa sequência de super-heróis vencendo o impossível, a gente tem a tendência de transformar a fé numa fórmula mágica, né? O perigo da teologia utilitarista. Exato. A pessoa pensa, pronto, achei a receita do sucesso. Se eu tiver a piste certa, eu venço o câncer, eu fico rico e o mar sempre se abre. Mas o estudo chama muita atenção para os versículos finais do capítulo 11. Que armam uma emboscada narrativa fantástica. É uma reviravolta teológica brutal ali. Brutal. O autor destrói aquela ideia de que a fé é uma moeda de troca para você ter uma vidinha confortável e blindada contra a dor. É verdade. A gente lê os versículos 33 e 34 e é só glória, só vitória. Pessoas que venceram reinos, fecharam as bocas dos leões, que é uma referência óbvia ao Daniel. Daniel na cova. Apagaram Afonso do fogo, puseram em fugida os exércitos, escaparam da espada. Tudo lindo. Mas aí, na mesma respiração, os versículos 35 a 38 mudam o tom de um jeito assim assustador. O contraste é chocante. Muito. O texto começa a falar de pessoas que foram torturadas até a morte porque não aceitaram ser libertadas em troca de negar a fé. Gente que foi apedrejada, cerrada ao meio. E a ironia profunda do texto é que os primeiros escaparam da espada pela fé. E esses morreram pelo fio da espada, exercendo exatamente a mesma fé. É de dar um nó no estômago. Eles andavam vestidos de pele de ovelha, se escondendo em cavernas. E o texto decreta uma das frases mais lindas da Bíblia para mim. Homens dos quais o mundo não era digno. Se conectarmos isso ao cenário maior da mensagem cristã, a gente compreende a profundidade realista dessa doutrina. A verdadeira emuná não é um campo de força contra a tragédia. Não blinda ninguém do sofrimento, né? Não. A mesma lealdade inabalável que suspendeu as leis da natureza para salvar o Daniel dos leões, operou também dentro dos mártires do primeiro século, sustentando eles enquanto eram comidos vivos na arena romana sem nenhum anjo aparecer. Nossa! A fé sustenta a alma, tanto na maravilha do milagre quanto no horror irracional do sofrimento. Porque o objetivo final dela, lendo essas fontes, nunca foi preservar a nossa biologia. E o peso disso bate forte lá no versículo 39, porque ele afirma que todos esses caras, desde o rei que ordenou a guerra até o profeta que foi cerrado vivo, todos tiveram um bom testemunho pela fé, mas morreram sem ter alcançado a promessa final. O prêmio não estava nessa vida. O versículo 40 esclarece que Deus providenciou algo superior e eterno, uma conclusão histórica que engloba o futuro. Eles confiaram no diretor do filme sem nunca ver os créditos finais subirem na tela, né? Bela analogia. Exatamente isso. Só que, bom, entender a fé como essa convicção super interna, capaz de aguentar a morte sem recompensa imediata, levanta uma grande tensão teológica aqui nos nossos materiais. O grande debate sobre ações externas. Exato. Porque se a lealdade rola lá no invisível do coração, como é que isso aparece na vida prática? Aí a gente dá de cara com dois gigantes do Novo Testamento parecendo que vão sair na mão, né? Paulo e Tiago. Paulo e Tiago. Paulo diz com todas as letras, lá em Efésios, que a salvação não vem das obras. Que nenhuma ação boa nossa compra o favor de Deus. Certo. Mas aí você vira a página, lê Tiago e ele fala categoricamente: a fé sem obras é morta. Se eu sou um leitor desavisado, eu falo, gente, eles estão se contradizendo. Quem tem razão? Mas a análise que a gente está lendo resolve isso muito bem. Mostra que Paulo e Tiago não estão brigando. Eles estão defendendo portas diferentes do mesmo castelo. Como assim? O Paulo está lutando contra o legalismo. Aquela arrogância de achar que você pode ser bonzinho o suficiente para comprar a sua salvação. Ele diz que a raiz de tudo é só a graça, pela pistis. Tá, e o Tiago? O Tiago está combatendo a hipocrisia. O cara que fala, eu tenho emuná, mas não muda de vida. O argumento do Tiago é que a fé real altera o DNA moral da pessoa.
Então, se você não tem obras práticas, tipo ajudar quem precisa, ser ético, é porque a transformação interna nunca aconteceu de verdade. Resumindo, a obra não compra nada, mas comprova tudo. Perfeito. A obra é a prova visível da fé invisível. Eu vi uma ilustração uma vez que dizia que as obras de caridade não compram seu bilhete de trem, só a graça paga a passagem. Mas as boas ações são a prova que você mostra para o fiscal quando ele passa, para provar que você está no trem certo. Muito boa essa figura. Só que sendo bem realista sobre a nossa fragilidade humana. Ler sobre essa galera que abre o mar e que morre sorrindo nas arenas é super intimidador. Sabe, dá uma síndrome de impostor espiritual. Dá, porque e quando a nossa estrutura interna falha? Tipo, lá no Evangelho tem o Jesus olhando para os discípulos no meio da tempestade, eles desesperados, ele chama eles de homens de pequena fé. É o nosso retrato mais fiel, muitas vezes. Total. Então, as fontes mostram se dá para expandir essa capacidade ou é algo fixo? Ah, eu nasci com pouca fé e já era. E esse é um aspecto super animador do estudo. A fé não é fixa. Ela tem uma espécie de neuroplasticidade espiritual, digamos assim. Dá para malhar a fé. Dá para malhar. Os textos sumarizam métodos bem claros. O primeiro passo, lá em Romanos 10:17, é se expor à revelação. A fé vem pelo ouvir a palavra. O alimento, né? Isso. O segundo método é a vulnerabilidade na oração. Tem aquele caso incrível em Marcos 9, do pai desesperado que vira para Jesus e manda real: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele usa a migalhinha de fé que tinha para pedir mais fé. Eu amo essa honestidade. É libertador. E o terceiro caminho, que ninguém gosta, é a fornalha das provações. A carta de Tiago fala que passar por dificuldades com paciência fortalece a perseverança, que por sua vez solidifica a fé. É um músculo crescendo na academia, quebrando fibra. Se não tiver peso, atrofia. Exatamente. Sem resistência, atrofia. Então, o que tudo isso significa, né? Depois de mergulhar nesse oceano que é Hebreus 11 e todos esses termos antigos, a gente viu que fé não é pensamento positivo. Nem presunção mágica. Ela desafiou regras da biologia, derrubou impérios inteiros, manteve a mente sã do pessoal escondido nas cavernas e, o mais importante, ela transcendeu a nossa busca egoísta por conforto. Porque o objetivo final é outro. Sim, Hebreus 11.6 sintetiza maravilhosamente bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é puramente relacional. Não é uma varinha mágica para usar no universo, é o canal de comunhão com o Criador. Uma excelente síntese, aliás. E o estudo teológico atinge o pico logo depois, no início do capítulo 12. Assim, a transição perfeita. O texto aponta o dedo direto para Jesus, chamando ele de o autor e consumador da fé. O autor de Hebreus apresenta ele não só como o alvo da confiança, mas como o exemplo máximo, o modelo prático de quem viveu a emuná até a morte, abrindo caminho para todo mundo. E a urgência de entender isso hoje para qualquer pessoa que vive nesse ritmo maluco nosso é absurda. É vital. A gente vive num ecossistema super saturado, digital, barulhento. A atenção dura segundos e tudo gira em torno do que a gente pode medir, postar e consumir na hora. É a ditadura do que os olhos podem ver. Isso. Essa análise toda da anatomia da fé soa como um chamado bem desconfortável, para que a gente passe a olhar atrás dessa cortina densa do materialismo imediato. As maiores transformações da história sempre começaram com alguém comum decidindo ser leal a algo invisível. É um convite para recalibrar a vida inteira, sabe? Buscar um alicerce que não desabe junto com a próxima crise econômica ou política. E com isso em mente, fica aqui um pensamento final para quem nos ouve refletir. Uma provocação baseada nessa galera toda que estudamos. Pensa na cabeça do Abraão marchando para o deserto sem mapa. Pensa no Moisés. Pensa no Moisés jogando fora todo o tesouro da terra por causa de uma voz interior. Levando em conta que a essência da emuná é essa lealdade inabalável. Se as estruturas físicas, financeiras e sociais super sólidas do nosso mundo entrassem em colapso amanhã de manhã... Uma queda livre? Exato.
Em que fundamento invisível cada um de nós descobriria que a própria fé está de fato ancorada?